Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom para todo mundo. Que alegria, estamos começando aqui mais uma live, né, na semana especial, Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. Uau, né? Hoje estamos aqui com um dia muito especial, sabe por quê? Porque esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, sempre nele, porque em todo tempo o Senhor é bom e Ele é bom em todo o tempo. Aleluia! Estou muito feliz, né? Porque nós estamos começando mais uma live especial, uma live relevante. Hoje estaremos aqui com a participação da nossa querida amiga, doutora Sônia Santos, né? Uma psicóloga renomada. Vamos estar falando aqui sobre os perigos, né? E os cuidados com os games em casa em tempos de reclusão, em tempos de isolamento social. E olha que a nossa convidada já chegou, gente, já está aqui nos nossos bastidores. Então já avisem aí para os seus amigos, compartilha, pega aí essa gaivotinha, ó, esse aviãozinho que está aqui embaixo, manda para todos os seus amigos, fala assim, gente, já começou a live da Tianinha. E um tema super, mega, ultra power de especial, né, gente? E é muito relevante. Porque as pessoas, elas têm essa dúvida. O que fazer? Posso deixar? Não deixo? É devido? Não é? O que fazer? Então, nada mais justo do que conversarmos aqui com uma psicóloga, uma pessoa de competência no assunto, para que a gente possa entender um pouquinho mais e trabalhar, né, gente, nessa saúde emocional, psicológica do nosso filho, né? E eu quero ler aqui já um trechinho da palavra do nosso Deus, antes de chamar a nossa convidada, que ela já está aqui, gente. Ela é mega, olha, pontualíssima. Eu amo essa pessoa, oh, glória! E eu quero ler aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Bendito seja o nosso Deus por sua santa palavra, né, gente? Palavra que edifica, que confronta, que nutre, que ministra, que alimenta, que traz vida e vida com abundância, né? Já quero dar aqui boas-vindas a tanta gente que já chegou aqui. Ô, glória! Aqui para minha irmã, acho que é Covinhas o nome dela, né? A Jéssica Moreira. Doutora Jéssica, um beijo, minha querida. A Margarete também está conosco. Acho que é Fofura, acho que é isso. A Geislane, oi, querida, diretamente do Maranhão. A Lili também está com a gente. A Daniele também está conosco. Nascimento, um beijo, querida. Olha, todo Belágua do Maranhão. Gente, a Convenção do Maranhão, eu quero mandar um beijo aqui especial para Sinju. Sinju, Secretaria Infanto-Juvenil do Maranhão, sempre presente aqui nas lives da Tianinha, né, na coordenação geral da Sinju Maranhão. Um beijo especialíssimo para minha querida amiga, minha mana querida, a missionária Raquel White. Beijo, Kel, amo você, meu amor. Obrigada, e você sempre amiga, sempre parceira, né? Não só da Tianinha, mas da editora Betel. Um beijo aqui também para Tati Moreira, que já chegou. Pastora Válbia, meu Deus, um beijo, pastora Válbia. Ela é esposa do nosso querido pastor Calênio Fernandes. Eles fazem um trabalho lindo, gente, lá em Nampula e Kinga, em Moçambique. Um beijo, pastor. A senhora e o seu esposo são referências para minha vida. Gente, eu sou assim muito grata a Deus pela vida desse casal. Eu sou colaboradora desse trabalho e eu convido vocês também para conhecer o ministério, né? Mãos para as Nações, que tem assim ampliado a visão do reino de Deus ali em Moçambique.
Um beijo também para... Gente, mais um moçambicano aqui conosco, pastor Natu Alberto. Um abraço, meu querido. Um abraço, pastor Natu Alberto. Deus abençoe. A Ana Clara também está conosco. A Márcia Xavier. Deixe-me ver quem mais aqui. A Jeane também aqui conosco. Gente, são muitas pessoas que estão aqui conosco, graças a Deus. A Érica... olha, também está conosco o pastor Sérgio e a pastora Josiane Almeida. Um abraço aí para esse casal querido que nós tanto amamos, também tanto prezamos. Pastora Josiane esteve aqui conosco ontem, trouxe uma palavra edificante. Pastora Josiane, já temos aqui testemunhos, hein? Já estou recebendo testemunhos da live de ontem. Depois eu vou falar com a senhora lá no privado. Deus seja louvado por sua vida, Baruch Hashem, por sua vida, pastora Josiane. Também está conosco o Silas Brandão. Um abraço aí para todos os irmãos também aí de Orlando, lá nos Estados Unidos. Deus abençoe. Gente, mas é muita gente, é muita coisa boa, aleluia, glória a Deus. Lembrando que essa live vai ficar gravada lá no nosso canal no YouTube, canal Tianinha Oliveira. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, passe lá, se inscreva, ative o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Gente, tem muito vídeo lá, muitas lives, muitas palestras boas que edificarão a sua vida, eu tenho certeza. Um beijo para a Neide, um beijo aí para todo mundo. Gente, Brasil, né? Conosco, vários locais do Brasil, do exterior também, sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina tá com a gente, São Paulo, Rio, Maranhão, olha, Estados Unidos, África com a gente também. Meu Deus, é coisa boa. Gente, mas agora eu vou chamar para cá a nossa convidada. Ai, eu preciso mandar um beijo muito especial. Pastora Mariana Mendes. Alô, pastora Mariana Mendes. Ela que é esposa do pastor Evaldo Moraes. Ela é lá do Campo da Bênção, São Luís, Maranhão. Um beijo para essa parceirona aí da Sinju, Maranhão. Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor Iverson também chegando aqui do Maranhão. Deus abençoe. Vamos chamar a gente para cá, a nossa convidada, né? Tem muita coisa boa para a gente conversar. Doutora Sônia Lúcia Santos, vem para cá, minha linda. Vamos conversar hoje com esse tema tão relevante. O pessoal está aqui esperando ela aqui. Ô, Glória! Doutora Sônia, minha eterna pastora, que eu amo, gente. Vai pensa numa pessoa que eu amo muito. Eu estou emocionada. Essa pessoa sabe me chorando de alegria. Seja bem-vinda, pastora. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Amém, a paz do Senhor, minha amiga linda. É um prazer enorme estar aqui, participando dessa live. Já quero desejar uma tarde abençoada para todos os ouvintes, todos aqueles que estão participando. Tenho certeza que hoje é um dia especial que Deus preparou para as nossas vidas. Para mim é um privilégio estar aqui com você, que é uma pessoa que a gente ama muito, eu e minha família. A gente, você sabe, a gente não cansa de dizer, a gente é sua fã. Né? Nossa família te ama muito, você faz parte da nossa história, você sempre vai ter um lugar muito especial no nosso coração, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Todos os seus sonhos, seus projetos, que Deus possa estar sempre confirmando a obra que Ele tem colocado em suas mãos. Uau, oh Glória! Gente, mas assim, eu preciso dizer rapidamente, porque o tempo, né, passa rápido, mas eu preciso louvar a Deus pela vida da pastora Sônia, do pastor Ariosto, toda a sua família. Porque, gente, no ano de 2006, eu fui acometida de um tumor na tireoide, não sei se vai dar para vocês verem aqui a marquinha. Eu passei por uma cirurgia, mas antes, quando eles chegaram na nossa congregação, eu tinha acabado de receber o diagnóstico, né, que era realmente um carcinoma, e assim, arrancaram o meu chão, e pensa numa pessoa, numa família que me ajudou. A pastora Sônia foi incansável, todos os dias ela me ligava, todos os dias ela me dava uma palavra do céu para minha vida. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Então, sempre que eu tô com ela, gente, eu me emociono,
Porque gratidão não tem data de validade, gente, não tem mesmo. Então, muito obrigado, doutora Sônia. Eu estou muito feliz com a sua participação. E vou parar de chorar e vamos para o nosso tema, um tema tão relevante, um tema tão intrigante, né? Que o pessoal tem muita dúvida, o pessoal, ai, Tianinha, como é que faz? Como é que faz? Gente, eu vou chamar uma profissional do assunto que tem competência para tal. Doutora Sônia, o pessoal quer saber quais são os perigos e os cuidados dos games em tempos de reclusão, que como é que a gente pode lidar com essa questão? É benéfico, não é? É perigoso, não é? A palavra está com a senhora, seja muito bem-vinda. Amém. Assim, é um tema muito relevante, né? Um tema muito importante, os dias atuais, esse momento aí de quarentena, né? Que as pessoas estão mais em casa, e aí o perigo acaba aumentando, né? Mas a gente precisa dizer que os jogos, eles não são de tudo maléficos, né? Os jogos, eles existem desde lá dos primórdios, né? Há milênios, né? Que os jogos já existem. E o que aconteceu foi que com o avanço da tecnologia, né, essa expansão da internet, ele ficou de mais fácil acesso, né? E aí algumas pessoas, né, que talvez não tenham aquela habilidade de lidar com certas coisas, né, pode fazer um uso excessivo ou usar de forma que vai prejudicar a saúde, né, física, psicológica, espiritual, né, social. Mas a gente sabe que os jogos, em alguns casos, ele é até benéfico, né? Para alguns exames, para a educação, né? Para muitas coisas, até para entretenimento mesmo, para diversão, né? Para momentos de lazer. Mas o perigo está na forma que a gente usa. Qualquer ferramenta, ela vai ser prejudicial dependendo da forma de como a gente usa, né? De como a gente maneja. Então, o perigo pode estar aí, no excesso, né? Uhum. Se a pessoa usa só para um momento lá de lazer, umas horinhas ali, 2 horinhas, brincou, tal, saiu, foi fazer suas atividades, né? Está participando de todas as atividades que são necessárias para o desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que o público-alvo dos jogos geralmente são as crianças, adolescentes, mas também alguns adultos, né? Que também, às vezes, se embebeda aí acaba ficando dependente, né, dos jogos, mas a gente também sabe que tem toda uma questão por trás, né? Não são todas as pessoas que vão ficar dependentes dos jogos, né? Porque já consta no DSM-5, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, que é usado pelos psiquiatras, né, por psicólogos, quando se preenche alguns critérios que tem nele, né, que são 9 critérios, vai se preencher 5 deles, e num período de um ano, já sim é diagnosticado como transtorno do jogo pela internet, né? Transtorno do jogo já é diagnosticado. Mas até chegar nisso também a gente sabe que tem todo um processo aí, né? São horas e horas excessivas. E também não são todas as pessoas que vão desenvolver um transtorno. A gente sabe que para qualquer transtorno se desenvolver, precisa haver uma predisposição, a pessoa já vem com uma vulnerabilidade e fatores ambientais, né? Como que está essa casa, como que está essa família, como que está o relacionamento dessa família, né? Tem toda uma história ali para poder que se desenvolva o transtorno, né? Porque talvez alguém pode falar, então meu filho está com transtorno porque ele passa horas aí jogando. Não é bem assim, né? Para diagnosticar mesmo como um transtorno, vai ter que ter esses critérios, né, que consta lá no DSM-5, né? Mas a gente sabe que a gente, como cristão, a gente tem uma arma, uma ferramenta muito poderosa, né, nas nossas mãos, né? Os pais que são responsáveis, né? Porque criança não tem controle ainda dos impulsos, nem adolescente está desenvolvendo ainda. Tem muitos adultos que ainda não conseguem controlar o impulso, né? E Verdade. principalmente nessa área do jogo, né? Então, o controle está na mão de quem? De quem cuida, né? Da família ali, pai, mãe, ou irmão mais velho, ou um tio, uma tia, uma avó. Quem está ali com aquela criança, com aquele adolescente, é que vai controlar o tempo dele ficar brincando, né? Jogar e até mesmo escolher o tipo de jogos que ele vê, o tipo de jogos que ele está interagindo, porque a gente sabe que tem jogos perigosos, né? Que realmente está induzindo aí a violência, né? Uma série de coisas aí que não vai ser
bom para ninguém, né? Mas esse controle está na mão da família, né? Está na mão de quem cuida. Então a gente sabe que a gente tem uma arma poderosa, né? Pode ser que esteja alguém aí nos ouvindo que ainda não conhece a palavra de Deus, que não conhece o Evangelho, mas é uma oportunidade agora, já que se estiver aqui, estiver ouvindo, é uma oportunidade de pegar lá a Bíblia, porque todo mundo tem, e hoje tem ela no celular, né? E ouvir lá o que Deus fala a respeito dos excessos, né? Porque Deus fala. A palavra de Deus ela tem receita para tudo, né? É a nossa bússola. Então, se a pessoa buscar na palavra, vai entender que qualquer tipo de excesso ele é prejudicial para a saúde de qualquer ser humano, né? E como a gente está se falando aqui de jogos, né? Como eu estava dizendo no início, ele pode ter os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios, né? Aí eu estava pesquisando e aí eu vi uma história de um rapaz de 18 anos, né? Que ele ficou 40 horas jogando e aí ele morreu, porque ele ficou sem água no corpo, sem alimentação, privação de sono, né? Teve uma série de questões ali e ele não resistiu, por causa desse tempo todo que ele ficou aí envolvido no jogo, né? Um pouquinho assim de pesquisa que eu fiz, eu vi que existem uns jogos que, justamente esses online, que os jogadores, eles interagem entre si, né, com várias partes do mundo, né, eles se interagem, do Brasil, e quando o jogador sai, ele fica como se estivesse ficando para trás, como se estivesse perdendo. Então ele fica meio que obrigado a voltar a jogar, né? E aí a pessoa, de tanto repetir esse comportamento de ficar horas e horas excessivas, né, com uma predisposição que a pessoa já tenha, com uma vulnerabilidade, ele pode sim desenvolver um transtorno. E aí já a coisa já está mais séria, já vai precisar de um tratamento mais específico de um profissional, né? De um psiquiatra, de um psicólogo. Vai precisar de uma ajuda, porque aí só a família já não vai conseguir tirar esse jovem, né? Esse adolescente ou essa criança. A gente vê mais aí no público de adolescente, né? Mas vai ter mais dificuldade para tirar, porque aí já tem abstinência, já tem crise de abstinência, já é comprovado, está lá no DSM, tem a crise de abstinência, tem a irritabilidade que já está muito alta, né? A pessoa já está mais no mundo virtual do que no mundo real. Então, sozinhos não vão conseguir. Mas nós, né? Nós, como pais, como cuidadores, ninguém é cego, né? E está vendo a coisa caminhando para chegar até uma situação mais grave de prejuízo, né? Então, nós é que temos que ter esse cuidado. Opa, tá muito tempo? Tá passando de 4 horas, 5 horas? Isso é muito tempo para ficar na frente de um celular, ou de um computador, ou numa lan house, né? Jogando. E aí é a hora dos pais chegarem e, opa, o controle está aqui, na minha mãozinha. Então, é hora de tirar. E não é só tirar, né? Se você tira algo de alguém, fica um espaço ali vazio, né? Fica um espaço para ser preenchido. Então, você precisa também promover outras atividades, né? Prazerosas para aquela pessoa, né? No caso de crianças, eu acho que é mais fácil, né? Que a criança você leva numa pracinha, você pega um lápis de cor, vai desenhar com ela, né? Ou você vai brincar de pique-pega, mesmo que a gente não aguenta muito, mais brinca, né? Existem várias atividades que as pessoas podem ver o que as pessoas gostam e colocar naquele espaço, naquelas horas ali que a pessoa não está fazendo nada, que pode ser preenchido com uma coisa que não deveria, né? Não é proibir, né? Mas também não é deixar ficar o tempo todo na frente de um computador, de um celular ou de um tablet, né? Seja qual for o aparelho eletrônico, ficar ali tantas horas sendo prejudicial em várias áreas, né? No físico da pessoa, vai ficar sem alimentação adequada, sem um exercício, né? Horas com postura errada, e aí vai comprometer, né, outras partes físicas do corpo. No social, né, não vai se relacionar com outras crianças ou com outros adolescentes, vai deixar de participar de tarefas que antes ele participava, já não vai se interessar mais, vai preferir ficar jogando. E assim, psicológico vai trazer essa criança
é o tempo que ela está para desenvolver as habilidades de cognitivas, né, de emoções, de ter esse contato mesmo, né, que a gente precisa, ele vai estar num mundo muito virtual. Então, vai ser prejudicial que no momento que ele precisar enfrentar e precisar saber lidar com as emoções, ele não vai saber, né? Com a irritabilidade, né? Com tudo que a vida proporciona para a gente, né? Então, se essa pessoa fica só nesse contato aí, vai chegar um momento que vai trazer um prejuízo, sim, para a vida da pessoa, né? E Doutora aí a gente. Sônia, existe pais que perguntam, olha, pode trazer o jogo contínuo, né? Até mesmo tem crianças que ficam. Eu vejo que tem crianças que as mães permitem ficar jogando na hora do culto. Isso me deixa assim com os cabelos em pé, gente. Porque até fazer um gancho aqui, eu quero dar um recadinho aqui para deixar um recado aqui registrado aqui. Mães, a igreja é o local da gente adorar a Deus. É lugar da gente prestar o nosso culto, o nosso melhor a Deus. Uma semana inteira você vai tirar um dia e nesse dia não vai ser com totalidade, é melhor nem prestar, porque o nosso Deus, ele não merece uma coisa de qualquer jeito, ele merece um culto perfeito, 100% integral a ele. Então, assim, o que eu vejo, doutora Sônia, é o seguinte, a mãe quer ir, o pai quer ir, não são todos, vejam bem, estou falando aqui de uma fatia, mas tem pais que largam na mão da criança na hora do culto, o celular, a criança fica jogando, enquanto a mãe e o pai estão se alimentando, estão prestando culto, estão se alimentando da palavra e seu filho está aquém, seu filho está à margem. Gente, é necessário que nos policiamos sobre isso, nos policiarmos sobre isso. Porque a criança também precisa ser discipulada, a criança precisa aprender a adorar, a louvar, a prestar um culto a Deus. Deuteronômio 6 fala sobre isso. Então, foi só um parênteses que eu queria colocar aqui. Mas, doutora Sônia, crianças que estão aí o tempo todo jogando, isso pode desenvolver uma depressão? Isso é comprovado? É muito complicada, né, a questão que você falou. A igreja não é local mesmo para isso. A criança já precisa aprender que ali é um local diferente, né? Que ela vai, mesmo que ela ainda não entenda tão bem, mas ela vai ouvir o louvor, ela vai aprender louvor, mesmo que você pense que ela não está prestando atenção, mas algumas coisas ela está ouvindo, né? E está guardando, está absorvendo. Então, se a gente, nesse momento, a gente dá o celular, a gente está privando ela daquele momento e aí aquilo vai Certo. passar em branco, né? Vai passar em branco, como se não tivesse existido, né? Então, e até Yes. mesmo a questão de ela aprender a tolerar até a frustração, porque a criança eu sei que ela quer brincar, ela quer correr, ela quer pular, ela quer fazer um monte de coisas. Mas nesse momento que a mãe fala, não, minha filha, fica aqui um pouquinho, senta aqui, daqui a pouco vai acabar e tal. Às vezes interage até com alguma coisinha, mas esse momento ela está aprendendo a tolerar também a frustração naquele momento, ela não poder fazer o que ela quer. Por que é a frustração? Que ela é movida? Ela é movida pelo nosso desejo. Né? A gente só se frustra porque a gente quer alguma coisa e a gente não tem aquilo naquele momento. Mas isso vai fazer parte da nossa vida, vai ser importante para o resto da vida. Né? Ao longo de Uau. toda a nossa vida, a gente vai aprender, ter que aprender a lidar com a frustração. Ela vai vir em qualquer momento. Então, se a criança de pequena ela já não lida com isso, ela não vai ter ferramentas mais tarde, na vida adulta, né? Quando ela ficar aí, ou adolescente ou adulto, não vai saber lidar com certas situações. Então, é importante, sim, já desde pequenininho, ele já ir sabendo que tem um momento para tudo. Tem um momento para se alimentar, tem um momento para se divertir, tem um momento para ficar ali, adorar a Deus, por mais que ela ainda não entenda tão bem, mas algumas coisas ela vai sim absorver. Então, os pais, eles precisam mesmo estar atentos a isso, né? A igreja realmente não é um lugar para isso. E hoje, né, é o meio mais fácil que as pessoas encontraram, né? Criança chora, pode ser um bebezinho. Você pega o celular, pronto, a criança para. Então, isso é muito cômodo, né, para quem está ali educando. Mas só que o mal que vai fazer, ele não é pequeno prazo, ele é longo prazo, né? Uma criança de menos de Verdade. um ano, ela fica na frente de uma tela, a gente já sabe que ela vai ter problemas que está em desenvolvimento dos olhos, né? Toda uma parte cognitiva, aquele contato, ela está ainda pegando as coisas para reconhecer a textura das coisas, o cheiro das coisas, né? Ela está vendo, ela está palpando.
ela precisa disso tudo. E se ela fica tempo naquela telinha ali com pessoas virtuais, né? Que às vezes fica vendo vídeo de algumas de outras crianças mesmo, mas é que ele perde aquela interação, né, com o mundo real. E é assim, vai gostando daquilo, né? Porque é interessante, chama atenção, né? E aí, com o tempo, É vai querendo cada verdade. vez mais. Aí, quando ela já tiver já maiorzinha, ela já sabe pegar lá o celular e escolher o que ela quer ver, né? Ah, eu quero, não sabe ler ainda, mas sabe falar naquela partezinha lá de voz, né? Ela vai lá e fala, eu quero isso, isso e isso. E aparece, né? Então, assim, é uma ferramenta importantíssima, né? O celular, o computador, o tablet, é muito importante, só que ele precisa saber ser usado, né? Ele usado de forma Verdade. correta, ele não vai fazer mal para ninguém, pelo contrário, vai desenvolver outras capacidades, desde que também que seja na idade apropriada, né? Uma criança, tipo um bebezinho, Yes. olhar no celular, não pode, É entendeu? verdade. Nossa, gente, anotem aí isso, gente. Coloquem aí isso no mural, né, na porta do guarda-roupa, para você não esquecer. Tudo né, com moderação, com atenção, nada em demasia. O excesso, a palavra de Deus fala sobre o excesso. Doutora Sônia, eu vejo assim uma grande artimanha do Império das Trevas, utilizando-se da tecnologia que anos atrás, a minha geração não foi tecnológica. Eu tô aprendendo aqui com os novinhos, né? Aqui fazendo live, por exemplo, tive que aprender no momento que começou a reclusão. Meu Deus, como é que eu fazia? Vamos lá, vamos mexer aqui na internet, vamos mexer nas redes. Enfim, mas eu vejo assim que o Império das Trevas tem se apropriado dessas tecnologias, até mesmo para afastar as famílias, né, do seu convívio diário. A gente vê que hoje nós vemos que o Senhor Deus, quando ele cria o homem, depois, posteriormente, ele cria a mulher, e o Senhor vinha ter com eles toda a viração do dia, o Senhor se relacionava com eles, ou seja, Deus criou a família, é o meu entendimento, à luz da palavra, né? À luz da palavra, que Deus cria a família, Deus cria o homem, Deus cria o ser humano, para ter um movimento relacional. E é interessante que os games, a pessoa fica tão concentrada ali que vira um robô, fica um zumbi, né? Ali o tempo todo. E a relação, a interação social, a relação família, pai, mãe, eu vejo que isso está sendo desconstruído e vejo isso como uma grande estratégia do mal para até nos afastarmos do nosso próprio Criador, porque é o caso que nós falamos aqui na igreja. Quantas pessoas não conseguem sentar no culto e sem ficar olhando para o celular, ao invés de estar com a sua cabeça lá no trono da glória, tá ali mexendo nas redes sociais, o pastor fala um pouquinho, ele ora, daqui a pouco. Gente, isso é uma verdade. E isso é um perigo muito grande, não só para o emocional, mas para o cognitivo. É isso mesmo, doutora Sônia? Sim, é verdade. Vai fazer muito mal mesmo em todos os aspectos da vida da pessoa. Principalmente quem está em desenvolvimento, né? Como uma criança, um adolescente. Se bem que o desenvolvimento ele é ao longo de toda a vida, né? A gente está em constante desenvolvimento. Mas a gente fala assim daquelas capacidades mais, assim, mais importantes, elas são desenvolvidas, né? Tem as idades para o desenvolvimento. Então, se uma criança que não tem ainda uma capacidade mental para assistir certos jogos ou vídeos, até mesmo vídeos, né? Que ela não sabe ainda elaborar, ela não consegue entender ainda, ela não tem uma capacidade mental ainda, cognitiva, para entender aquilo que está acontecendo, ela vai elaborar do jeito que der para ela, né? E aí eu, como adulto, não sei o que está se passando na cabecinha dela, não sei como ela está elaborando aquilo, e mais tarde aquilo vem à tona. E aí eu, não sei por que que o meu filho ficou assim, mas aquilo já veio de longo de um tempo, deixando correr solto, né? Porque é aquilo que eu estava falando para você, a responsabilidade está nas mãos de quem cuida, né? Quem está ali em contato com aquela criança, mas não importa se o pai e a mãe trabalham, mas ela fica com alguém. Esse alguém que ela fica, ele precisa ser orientado, né? Olha, não deixa tantas horas, ou tantos minutos, tem hora para isso, tem hora para aquilo, tem que dar as coordenadas, né? Mas a gente Uhum. sabe também que, na maioria das vezes, os próprios pais mesmo, que estão ali em contato, às vezes eles deixam muito tempo, né?
deixam fazer além do que é permitido para aquela idade, para aquela criança, né? Ou para aquele adolescente. E se a gente deixar rolar até a adolescência, vai ficar mais difícil, né? Aquela criança que antes era mais fácil eu ter um controle de tirar ela daquela determinada situação e colocar uma outra coisa, quando ele entra na adolescência já fica um pouco mais difícil, né? E aí eu vou encontrar mais dificuldade. E jovem ou adulto fica mais ainda, porque aí a pessoa já está mais cristalizada, né? Então, assim, já fica mais difícil. E outra coisa, uma das capacidades que demora mais para desenvolver, a última, para a criança, é o controle de impulso. Então, se não desenvolveu ainda, e aí eu deixo ela ir por impulso, que ela vai querer toda hora. Ela não vai entender que se ela passar 4 horas no celular, que vai fazer mal, ela não entende. Então ela vai ficar. Então quem tem que tirar são os pais. E você falou aí de Deuteronômio 6:6, é exatamente o versículo que eu preparei aqui. Exatamente esse, né? Que é os pais têm que guardar mesmo na tábua do coração e não se esquecer mesmo desse versículo, porque quando a gente traz a memória, né? A Bíblia manda a gente trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Aquilo que vai trazer benefício para a nossa vida. Então, você trazer a memória, que é sua responsabilidade, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, aqui eu acho que a gente está falando mais para servos de Deus, a palavra de Deus, ela está ensinando e a gente precisa estar atento e ouvir com muito temor, né? O que ele está dizendo. Se é minha responsabilidade, se ele deu para me cuidar, por mais que eu tenha milhões de dificuldades, a gente sabe que existe muitas dificuldades, né? Ninguém aqui está dizendo que é fácil, não é fácil para ninguém. Mas eu preciso encontrar as estratégias, né? As estratégias para eu conduzir a minha família, né? Aqui, ó, fala em Deuteronômio 6, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, Uau! olha que receita linda, que ensinamento lindo a palavra de Deus está dando. A gente não é inocente, a gente sabe. Aqui não são minhas palavras, né? Aqui tem a palavra de Deus ensinando, né? É no caminho, é deitando, é levantando, é em casa, é no caminho para a escola, né? É no caminho voltando da escola, é no caminho para a igreja, é no caminho da cozinha para o quarto, né? É no caminho. O caminho está dizendo de pessoas que andam juntas, né? Lado a lado. Então, Aleluia. se eu, como pai, como mãe, se eu pego essa palavra e trago para a minha vida, por mais que sejam pequenos tempos, mas eu trabalho, mas à noite dá para você fazer alguma coisinha, dá para chegar, chamar a criança, perguntar como foi o dia dela ou do adolescente, ler junto com ela a palavra de Deus, né? Orar junto com ela. Isso são ensinamentos que no momento que ele estiver querendo fazer coisas, né, que é desejo da criança mesmo, ela vai entender, ela vai aprender. Não, isso não está certo. Não é só minha mãe que fala, a palavra de Deus também fala. Porque você está ensinando, você está mostrando. Aqui está falando para amar a esposa do Senhor teu Deus. Então eu amo primeiro, mas eu vou ensinar o meu filho a amar também a Deus, né? Eu amo Uhum. muito a Deus, então eu vou ensinar ele a amar esse Deus também. Se eu ensinar ele a amar esse Deus, ele pode até se desviar, como a palavra de Deus diz, mas ele um dia vai voltar, porque esse amor está lá bem guardadinho no coração dele, na mente dele. Então, assim, eu me lembro, né, só assim, rapidinho, quando as minhas filhas estavam bem pequenas, né, e eu estava em minha casa, essa casa que eu moro, estava em construção. E o meu pai, na época, era vivo ainda, ele estava construindo para mim, e eu vinha com ele para ajudar, né, algumas coisinhas e tal. E de vez em quando eu trazia minhas filhas. E a casa estava em construção mesmo. O terreno estava todo em terra, um monte de coisa. E eu trazia, elas amavam ficar brincando naquelas terras. Eu botava a luvinha na mão delas, deixava elas brincar. E um dia apareceu uma moça vendendo uma enciclopédia da Bíblia, assim, livros ilustrados, né? Eram 10 livros. E quando eu olhei e elas vieram correndo ver, elas tinha ilustrações, né? As historinhas da Bíblia.
E agora não, agora é tudo muito fácil, mas na minha época não era, né? Então, e aí eu vendo com ela, compra, mãe. A Jéssica estava com uns 7 anos por aí, a Tati estava com uns 4. E aí ela, compra, mãe. Eu não tinha dinheiro para comprar. Nessa época a gente estava construindo, tudo era para construção. E aí a moça viu, né, que eu estava interessada, e elas também, ela falou assim. Aí ela foi baixando, fazendo promoção, e ainda assim não dava para me ficar. E aí ela falou, então você fica com 5, escolhe 5 e com essa promoção que eu tô dando, aí eu olhei, ainda não dava, mas o meu coração ardia de ver a alegria delas querendo aqueles livros, e aí eu comprei. E eu tenho eles até hoje, eu não desfaço deles por nada. Eles estão aqui guardados, né? E aí todas as noites a gente tinha que contar aquelas histórias, ler aquelas histórias para elas, né? Às vezes eu estava cansada, aí eu falava para minha esposa, hoje é teu dia. E aí ele ia lá, lia a historinha, e aí eu lia, a gente fazia todo aquele cenário, né, para contar, dar uma ênfase. E aí elas gostavam muito, a Tati nem sabia ler, a Jéssica estava sendo alfabetizada, e aí ela pegava o livro, ficava fingindo que estava lendo, e a imaginação ia longe, né? Então, assim, eu vi que foi uma coisa muito boa que eu fiz naquela época, né? E assim, a gente sempre fazia o culto com elas em casa, elas pequenas. Então, eu não precisei, assim, eu não precisei me esforçar para elas gostarem de servir a Deus, de ir para a escola dominical, de gostar de ir para a igreja. Eu não precisei fazer nem muito esforço, né? Que às vezes, quando eu não ia, elas iam. Às vezes, pulava da caminha e ia para o pai delas. Então, é a gente ensinar, né, aquilo que está dentro da gente, né? A gente dá Verdade. aquilo que está dentro da gente. Se eu olho para uma criança e eu negligencio, eu digo que não tenho tempo, tempo a gente que faz, né, Aninha? A gente sabe disso que o tempo é a gente que É, faz, é né? verdade. Então, se as pessoas negligenciar, os frutos mais tarde eles são é muito complicado, né? Vai ter certos problemas, certos prejuízos. Claro que nada está perdido, a gente sabe que a gente tem um Deus poderoso, que ainda que a gente erre, Ele é poderoso, né? Ele perdoa as nossas falhas, né? Nos dá novas estratégias, envia situações, pessoas para ajudar e tudo mais. Né? A gente sabe o Deus que a gente serve, né? Ninguém que errou por algum momento tá condenado, não. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer algumas coisas, porque quando ele crescer, ele não vai esquecer daqueles ensinamentos que teve, né? Então, assim, é muito Verdade. importante a família nesse cuidado aí com os filhos, né? Principalmente essa questão dos jogos. E agora, nessa pandemia, se deixar o celular, vai ficar o tempo todo na mão dos filhos. E aí não vai ser legal, É né? verdade. Eu até falando aqui dessa parte de negligenciar, né, a sua responsabilidade quanto pai e mãe, no sábado nós colocamos lá no nosso canal no YouTube a nossa palestra, uma nossa live que eu fiz aqui, né, muita gente me pediu como educar filhos com propósitos. E abordamos aí a história de Ana e Elcana e trouxemos também o exemplo do sacerdote Eli, que quando o texto começa, ele está sentado numa cadeira a vida passando, seus filhos crescendo e ele não tomou conta da herança que o Senhor lhe deu. Quando os filhos crescem, enfim, você já sabe a história, quiser saber um pouco mais, passa lá no canal e assista a nossa live que está lá, Educando Filhos com Propósito. O que acontece? Os filhos são mortos, a arca é levada e o sacerdote ele está sentado numa cadeira e na cadeira ele cai, quebra o pescoço e morre. Negligenciou o tempo todo a sua responsabilidade quanto pai que ele era, né? A Bíblia fala que nós somos responsáveis pela criação do nosso filho. E tem uma internauta aqui falando que o filho joga muito um joguinho chamado Free Fire, fogo livre, meu Deus do céu. Então, lembrando, nós estamos aqui com a nossa psicóloga, a doutora Sônia, mas ela pode dizer melhor, lembrando que jogos de violência traz agressividade, é isso mesmo, doutora Sônia? É verdade, né? É o que eu estava te dizendo. Às vezes já vem ali alguma coisa ali que já não vem legal, né? Então, se a criança entra em contato com essa violência toda que está ali nos jogos, né? Mata, né? A gente sabe que existe ali uma violência fora do comum no jogo, né? Então, assim, vai ser prejudicial, sim, vai fazer mal, sim, né? A gente precisa se alimentar de coisas boas, né? Eu não estou dizendo que os jovens, Uhum. né?
que não vão jogar, que não vão brincar, mas os pais precisam estar atentos. Muitos pais, eles nem procuram saber, né, qual é o jogo que está ali, né? Pesquisar um pouquinho sobre aquele jogo, se ele não é muito violento, né? Se ele não está levando aquele jovem, ou aquela criança, ou aquele adolescente para uma outra dimensão. Eu li alguns relatos, né? Tem algumas teorias, né, que falam que um jovem ele estava jogando, acho que GTA, o nome do jogo. E ele saiu dali, ele roubou um carro. E ele roubou esse carro e foi pego pela polícia. E quando ele foi pego pela polícia, quando eles indagaram esse jovem, ele falou assim: no jogo é assim mesmo, uma hora a gente tem que morrer. Então, assim, ele não tava se importando nem de ter sido preso, de ter sido pego. Para você ver que alteração de consciência, de pensamento, né? Que pensamento disfuncional, né? Que crença é essa que ele tem das pessoas, da realidade, né? De respeitar o próximo, de, de ser uma pessoa que tem humanidade, né? Então, assim, o jogo induziu? Induziu, né? Aí algumas teorias falam que não, umas teorias falam que o jogo é uma forma da pessoa pôr para fora em vez de fazer na sociedade. Eu não concordo com essa, né? Porque eu acho que induz sim a violência, né? Eu acho que tudo que vai ali pingando, né? Uma gotinha, né? É como uma gotinha d'água que fica ali pingando, 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 até que ela vai fazer um estrago, vai trazer um prejuízo ali, né? Então, eu acho que esse cuidado aí da família é muito importante, sim. Prestar atenção no tempo que está ali, né? Às vezes se tranca no quarto, fica horas. Os pais precisam ver o que está acontecendo, né? Conversar, ver o que não está legal, porque às vezes tem muitos que vão até para os jogos porque não está sabendo lidar com algumas questões na própria vida, né? Porque todos enfrentam, até mesmo uma criança, um adolescente, ele vai enfrentar emoções, né, negativas, de tristeza ou de raiva, né? Ou de ansiedade ou de angústia. Precisa ver ali o que está acontecendo. Está na hora de a gente parar um pouquinho, conversar, ver. Se for preciso pedir uma ajuda, né, de alguém, pedir, ou de um profissional mesmo, para evitar justamente de que ele vá preencher aquilo que não está legal na vida dele com o jogo, com a pornografia, com tantas coisas que tem, né? Por aí vai preencher a vida, porque ele está com um problema ali, mas ele não tá sendo tratado, não está sendo elaborado da forma que deveria. E aí a pessoa pode sim, né, se enveredar aí pelos caminhos de jogos, né, que é o que a gente está dizendo aqui hoje. Então, os pais precisam sim ficar bem atentos quanto a isso, porque os prejuízos eles são grandes, né? Crise de abstinência, você pensa bem, né? Por causa de jogo, né? E prejuízos, né? Que aí a criança, porque geralmente, Aninha, assim, eu falo mais em caso de adolescente, eles jogam muito à noite, né? Eles viram noites jogando. Ela vai dormir lá para as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou até Deus. mais, né? Jogando, porque é um momento que parece que eles gostam, né, de jogar justamente esse horário mais, porque acho que tem mais gente jogando, talvez, né? E aí a pessoa fica privada de sono, no outro dia não vai ter um bom rendimento na escola, né? Vai estar mais irritado, vai estar o tempo todo pensando naquele jogo. Então, assim, não é legal. Vai fazer mal, sim, para a E até saúde. porque o pensamento acaba sendo traduzido em comportamento, não é, doutora, que a psicologia fala? Pensamento, por isso que a Bíblia diz que é para a gente guardar o nosso coração e o nosso pensamento, transformar pela renovação do vosso entendimento, pensamento. Se a gente vai ler Romanos, gente, Romanos 12 vai falar sobre isso o tempo todo, né, doutora Sônia? Então, pensamento, tá pensando, tá se comportando, tá pensando, tá agindo, é assim mesmo, né? Exatamente. Né? Uau! Na psicologia, principalmente na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, é justamente trabalhado em cima desses pensamentos disfuncionais, das crenças, né? E que vai levar a pessoa a esse comportamento, leva a emoção e leva a comportamento. É um ciclo, né? Eu penso, Verdade. eu acesso minhas crenças que está lá bem lá atrás mesmo, que foi desenvolvida lá na minha infância, e aí eu sinto uma emoção a respeito daquele pensamento disfuncional, pensar todo mundo pensa, né?
E aquele pensamento disfuncional me leva a um comportamento também disfuncional, né? Que vai me trazer prejuízos. Se está trazendo prejuízo, está disfuncional. Então, é preciso sim, precisa às vezes, como no caso que já está preenchendo esses critérios aí do DSM-5, precisa sim procurar uma ajuda profissional. Como eu estava dizendo, já fica difícil para a pessoa conseguir sozinho, né? Porque aí vai ser questionado exatamente esses pensamentos, vai ser feito um registro desses pensamentos, que se chama registro disfuncional de pensamentos Uau, automáticos. Você faz esse registro todos os dias, e a partir desses registros de pensamentos você tem acesso a que crença está por trás. É uma crença de incapacidade? É uma crença de inadequação? São tantas crenças que existem, né? Todo mundo tem crença, todo mundo vai desenvolver crenças, né? Não é? Tem só que se está trazendo um prejuízo, está disfuncional. Então, vai ser identificado isso, vai ser identificado que emoção está ali, né? Está gerando que emoção? É muita raiva, é muita tristeza, é muita ansiedade? Tá, então, está se comportando, então, de alguma forma também que não deveria. Ou está se isolando, ou está indo para certos lugares que não deveria, ou está jogando, né? Está ali com outros tipos de comportamentos também disfuncional, né? E aí, uau. através dessa identificação dessa parte cognitiva da pessoa, é possível sim fazer uma reestruturação, né, que se diz, né, cognitiva. E aí a pessoa vai aprender a lidar, né, com a frustração, com a impulsividade, vai aprender a lidar com as emoções, vai entrar mais em contato com ele próprio, se entender melhor, né? Se ver melhor, que a gente costuma muito olhar muito para o outro, a gente não olha muito para a gente, entender o que está acontecendo e, assim, com controle, vai ter que tirar o jogo, vai diminuir, ou vai tirar ou vai diminuir, né? Que se no caso já de transtorno, né? Talvez não possa tirar tudo de uma vez, mas vai ter que fazer aí um trabalho, né? Vai trabalhar toda essa questão aí cognitiva da pessoa para poder ter outras ferramentas, introduzir outros pensamentos, né, mais adaptativos no local daqueles disfuncionais, né? Porque sempre tem uma questão por fora, já se fala até em uma relação entre algum outros transtornos, o transtorno do jogo pela internet já tem uma relação com outros transtornos, quer dizer que todos, mas já tem uma relaçãozinha aí com o transtorno com toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem uma relaçãozinha aí com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, já tem uma relaçãozinha aí com alguns transtornos de personalidade, como aquela personalidade mais introvertida, já tem mais uma tendência de ficar mais para dentro mesmo. Então, essas pessoas Uau, já querem se isolar um pouquinho mais mesmo. Então, já tem uma verdade. relação, entendeu? Então, assim, a família, você está atenta a isso. Porque o que acontece quando um pai e uma mãe vê um filho quietinho? Eles gostam, né? Não, Ah, a gente tem que agir, gente. Tem que agir. ele só fica no quarto, ele não me dá trabalho. Mas o que ele está fazendo? Tem É. que ver, né? E aí Será que pode não ser tem? irreversível, né, depois. Sim. Exato. Ai, que dó, gente. O tempo está acabando, doutora. Estamos já estourados aqui no tempo. Puxa vida, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui, uma live parte 2, que a sua, esse é um assunto muito amplo, né? Relevante e amplo demais. Mas, assim, resumindo tudo, né, a gente entende aí que a atenção, a comunicação, que eu aprendi aqui com a doutora Sônia, a atenção, a comunicação, né? Então, você ter uma comunicação clara e objetiva com o seu filho, e também não deixar, gente, porque a nossa responsabilidade são heranças do Senhor dada a nós, os filhos, e a nossa responsabilidade levarmos ele no caminho é andar junto com ele, ensinando todo o tempo, conforme Deuteronômio 6. Doutora Sônia, já estamos com o tempo estourado, eu vou pedir para a senhora as considerações finais, juntamente com o seu contato, porque ó, o pessoal está pedindo parte 2 aqui, tem um monte de gente falando parte 2 com a doutora Sônia, parte 2, tá bom. Ó, a Geislane do Maranhão, parte 2, ah, meu Deus, tá? Doutora Sônia, por favorzinho, faz a parte 2 com a gente. Né? Que coisa linda, né, gente? Aleluia! Responsabilidade, a missionária Raquel White está dizendo, é verdade, responsabilidade
enquanto pais que somos, é nossa responsabilidade. E então, aqui já para as considerações finais, os contatos, vamos fazer uma oração também, doutora, pelas pessoas que estão aqui participando conosco, as que posteriormente irão participar, também assistindo lá no nosso canal, Tianinha Oliveira no YouTube, passe lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E o recadinho que amanhã daremos continuidade às 18 horas aqui no Instagram, amanhã com a participação da psicóloga doutora Ana Helena, missionária lá da D Madureira, nossa igreja mãe, ela vai estar participando aqui conosco amanhã, 18 horas, falando sobre refletindo a maturidade cristã. É mesmo? Você está maduro de forma cristã, na forma cristã de ser, gente? Amanhã, doutora Ana Helena aqui com a gente, falando tudo sobre maturidade cristã. E semana que vem teremos muito mais novidade. Teremos médicos aqui semana que vem, falando sobre diabetes. Teremos escoteiro. Gente, vai tá muito bom semana que vem também aqui no Instagram da Tianinha. Doutora Sônia, por favor, os seus contatos para as pessoas te seguirem aí na rede social, contato do seu consultório, e já temos só 4 minutinhos para a gente encerrar. Sim, no Instagram é Sônia, underline, psicóloga, e o telefone é 21 984 17 5733, né? E eu já quero aqui agradecer, Aninha, agradecer muito essa oportunidade que você está me proporcionando aqui de poder falar um pouquinho de um tema que eu precisei até pesquisar um pouquinho mais e eu achei maravilhoso ter pesquisado sobre esse assunto. Para mim, assim, foi um presente de Deus, sabe? Você, como sempre, né, é um presente de Deus para minha vida. Quero te agradecer muito, mas muito mesmo, tá? Por esse carinho, por tudo isso que você tem demonstrado aí para mim e para minha família, tá? Muito obrigada mesmo. E também quero agradecer os nossos bispos, né, Daniel Malafaia, Genil Malafaia, né, que são os nossos orientadores aí espiritual. Deus possa continuar abençoando muito a vida deles, os nossos bispos, Abner Ferreira e a bispa Marvi, né? Eu quero também mandar um beijão para o meu pastor, meu marido, meu amor, pastor Ariosto. E para minhas filhas, um beijão, que eu amo muito as minhas filhas, muito mesmo, são presente de Deus para minha vida. A minha netinha Sofia, linda, linda, que a vovó baba mesmo. Aqui, fez linda, uma live linda com a gente aqui, a Sofia. Para minha igreja, Monte Hermon, minhas irmãs lindas, maravilhosas, para toda a igreja, um beijão carinhoso para todos. Enfim, né? Para todo o nosso campo, para todos que estão aqui assistindo essa live, um beijo no coração. Deus continue abençoando a vida de cada um, que possa guardar no seu coração essa responsabilidade. Lê lá Deuteronômio 6, guarda essa palavra, entenda que é sua responsabilidade. Obrigada. Amém, amém, né? Mandando um abraço aí para os nossos diretores, que sempre estão nos apoiando aqui, Bispo Abner Ferreira, Bispa Marvi Ferreira, nossa diretora pedagógica, beijo para a senhora, um beijo para a Bispa Gemima, um abraço para o Bispo Daniel. Ô, minha querida doutora Sônia, o tempo foi embora, estourou tudo, acabou. Vamos orar, vamos fazer uma oração de 1 minuto e meio para a gente encerrar, orando por todos os nossos amigos que aqui estão. E em campanha, nós seguimos aqui em oração pela vida do Gabriel de Paula, do Rio de Janeiro, e também do João Tolentino do Maranhão, que carecem ainda das nossas orações. Amém. Amado Deus e soberano Pai, Pai querido, nessa tarde, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse momento que passamos, Senhor, tratando, Senhor, de um assunto, Senhor, tão importante, Pai querido, se falando de cuidado da família, Pai, com jovens, com crianças, com adolescentes. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Já nessa oração, quero te entregar, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, que está aqui participando, Senhor, desta live. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, alcançar os corações, Senhor. Pai, que aquilo que não ficou esclarecido, que o Senhor possa dar o entendimento, a sabedoria, Senhor. Que as famílias possam, Senhor, se empenhar mais, Pai querido, em trabalhar em prol da saúde física, psicológica, espiritual, Senhor, social, desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, Pai. Pai, repreende toda opressão maligna, Senhor, se
Se algum lar, Senhor, estiver enfrentando, ó Pai querido, uma dificuldade maior, entra com a tua providência, Senhor, desfaz todo o mal, Pai, entra com amor, com a paz, Senhor. Ó Pai querido, que as famílias possam se amar cada vez mais, Senhor. Pai, eu te entrego, Senhor, esses dois jovens que a Aninha pediu oração, Senhor, Gabriel e o João, ó Pai, tome em tuas mãos, ajuda, Senhor da glória, naquilo que eles precisam, Senhor. Pai, te entrego a Aninha também em tuas mãos, Pai, continua abençoando a vida dela poderosamente, que ela possa continuar sendo um canal de bênção, Senhor, para vidas, que vidas possam ser alcançadas, Senhor, através desse projeto, desse propósito que ela colocou no coração, Pai. Continua abençoando a tua filha e toda a sua família, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, Glória! Ô, Glória! Agradecer mais uma vez a minha querida amiga, doutora Sônia Lúcia Santos, psicóloga aqui no Rio de Janeiro. Siga lá, gente, ela está lá no Instagram, né? Sônia Lúcia, você vai seguindo lá e vai ser abençoado tremendamente. Ela é a mãe da tia Jéssica, que faz a pré-aula da revista Crescer Mais e Aprender Mais lá no canal Betel Kids. Toda semana uma dica maravilhosa para você, professor de criança. Passe lá e acesse, curta lá, tia Jessi. Uau! Um beijo para a família aí, Santos. Um abraço aí para o nosso pastor Ariosto, meu amigo querido. Um beijo para a Jéssica, Tati, toda a família. Um beijo para todos os amigos que participaram aqui conosco, do Brasil, o pessoal da África, os pastores queridos lá de Orlando, nos Estados Unidos. Eu vi que tem irmãos também de Londres. Muito obrigado, queridos. Irmãos de diversos estados do Brasil aqui conosco. Muito, muito obrigada. Assim, Juda Convenção Maranhão em peso aqui com a gente. Muito obrigada. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E amanhã, se o Eterno nos permitir, estaremos de volta às 18 horas, amanhã às 18 horas, aqui no Instagram, falando sobre maturidade cristã. Deus continue abençoando. Doutora Sônia, muito obrigada! Vamos rumo à parte 2, hein? Ô, Glória! Um beijão para todo mundo, gente. Estamos aqui já se despedindo. E por que você ainda está chorando, meu filho, minha filha? Levanta essa cabeça, enxugue as lágrimas. A alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Beijo no coração e até daqui a pouco lá no canal da Tia Aninha Oliveira, porque eu estou postando lá para você acessar e curtir e compartilhar. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, doutora. Um beijo. A paz do Senhor. Pai, Senhor.